Muito boa tarde, torcida Alviazul. Estamos aqui com o técnico Rogério Zimmermann para a coletiva semanal. Boa tarde, Rogério. Boa tarde ao nosso torcedor. Primeira pergunta do Juliano Padilha, da Rádio Uberlândia em São Leopoldo. Rogério, o que você imagina dos resultados paralelos que vão além do resultado de campo esportivo? O que pode acontecer? Você acredita numa facilitação de resultados para o esportivo ficar de fora da classificação? Boa tarde, Juliano. Não, hipótese nenhuma, nem passa isso pela cabeça. Acho que todo profissional de comissão técnica, atletas, não fariam nada para manchar as suas carreiras. E tem uma coisa que é fundamental, né? Por coincidência, eu conheço todos os profissionais de todos os clubes envolvidos nessa última rodada, sei do caráter deles, então assim, normal haver esse tipo de pergunta, mas eu nem quero até pular isso, nem passa na nossa cabeça qualquer situação. A minha única preocupação nessa última rodada, Juliano, isso é bem claro, é se nós vamos ser competentes para conseguir a vitória, porque a gente tem que ser realista. Agora a gente viu mesmo o Rio Branco jogando contra o Caxias, fez uma bela partida. Nós jogamos 13 partidas, 13. E dessas 13, nós vencemos 3. Ou seja, a maioria das partidas nós não vencemos. E essa partida é uma partida que, para nós termos chance de classificar, nós precisamos vencer. Então, só aí você vê a grande dificuldade que nós vamos ter. Além de enfrentar uma boa equipe, que até pelo que ela apresentou no campeonato poderia estar com uma pontuação bem melhor, nós vamos ter que fazer uma grande atuação. Então, se existe uma possibilidade, né, de correr risco de não classificar, é justamente se nós não formos competentes dentro do campo. Então, a minha preocupação é muito com o que nós podemos fazer, né, e vai ser uma tarefa bem difícil, possível, mas nós temos a consciência que vai ser bem difícil. O Guinter do grupo RS Com pergunta: após a derrota para a equipe do Juventus no sábado, o que o senhor identificou como pontos a serem melhorados durante essa semana de treinamentos? Com Batista suspenso, quem deverá assumir a posição de centroavante? Cada jogo tem a sua história, né? Às vezes você produz uma partida e não é suficiente para você ter o resultado que você quer. Às vezes na outra partida você tem o mesmo desempenho, e com o mesmo desempenho você consegue um resultado mais positivo, né? Não é em função do resultado anterior. A gente procura trabalhar a semana todos os aspectos que a gente chegue na melhor forma possível, né? Usar esses 13 últimos jogos, as coisas boas e não tão boas, né, e aí corrigir, no sentido de chegar forte. É evidente que um jogo de hoje, se for fazer uma comparação ao jogo passado, talvez criar o maior número possível de situações de gol. Mas isso é ideia, isso não quer dizer que vai acontecer. Talvez você possa criar pouco e ser extremamente competente nas conclusões, né? Mas na teoria, né, se você precisa vencer o jogo, você precisa criar mais. E com relação ao Batista, essa é a grande dúvida. Eu vou usar, nesse momento que eu estou conversando com vocês, nós temos mais 2 treinos. Essa é a grande dúvida, porque o Batista jogou todas as partidas. E se eu não me engano, ele saiu 2 partidas e faltando 1, 2 minutos. Então, nós não colocamos ninguém nessa posição durante a competição. Vai ser tudo que eu fizer, qualquer situação que eu coloque contra o Rio Branco, vai ser a primeira vez. Então, tem que pensar, e essa dúvida ela vai até o jogo. Wesley Dias, dos Esportes na TV. Quais os cuidados necessários para um jogo como esse, tendo em vista que o adversário vem sem compromisso? É que tu vê assim, o entre aspas, né, sem compromisso,
talvez deixou o time mais leve, e eles fizeram uma grande partida contra o Caxias, né? Mesmo não tendo mais chance de classificação. Então, assim, você não tem muito controle sobre o adversário. Na verdade, é como foi na primeira pergunta, assim, eu não posso estar preocupado com outros resultados ou com a situação do adversário. É o esportivo que precisa estar bem, né? O esportivo precisa fazer um bom jogo, ser competente. Então, a minha maior preocupação é conosco. Nós procurarmos fazer a nossa melhor partida, né? E, se possível, isso nos levar a alcançar o nosso objetivo. O Ney Vinhati, da Rádio Difusora, pergunta: o esportivo precisa vencer e ficar de olho no confronto entre Caxias e Juventus. Como conter a ansiedade pela busca do gol contra o Rio Branco e ainda ficar de olho no confronto de Caxias? É isso que eu estou dizendo, Ney. Cada um pensa de uma maneira, eu respeito todos os pontos de vista e tal, mas do ponto de vista do esportivo, a única chance que a gente tem para classificar é se nós vencermos o jogo. Então, nós vamos estar totalmente focados nessa partida, porque esse é um compromisso difícil para nós. É o que eu falei, nós estamos, em toda a competição, nós temos 3 vitórias. Essa é a minha maior preocupação, né? O esportivo, porque eu não preciso saber quanto é que está os outros jogos lá, se o esportivo não estiver fazendo a sua parte, não há a mínima possibilidade. Então assim, eu já tenho problemas demais tendo que fazer o esportivo produzir bem, os jogadores têm essa preocupação de jogarem bem, eu já tenho preocupação demais com o Rio Branco, com o nosso adversário, eu tenho muitas preocupações aqui no nosso jogo. Então, se eu tiver que ter qualquer sentimento, eu vou direcionar para o nosso jogo. Então, não há nenhuma possibilidade de a gente não estar 100% focado no jogo aqui em Bento. O Kevin do NB Notícias pergunta: Zimmermann, por conta das dificuldades enfrentadas pelo esportivo por diversos fatores, sobretudo pela formação do elenco praticamente no transcorrer da competição, o esportivo era, por muitos, desacreditado. Hoje, chega na última rodada com plenas condições de se classificar. Quais fatores você lembra que fizeram com que o esportivo conseguisse superar essas dificuldades para chegar até aqui no páreo por uma vaga à próxima fase? Olha, Kevin, é sempre difícil assim falar um ou dois fatores. Eu acho que é um somatório, assim, um somatório de situações. Eu me lembro que, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, e tu bem lembraste na formação do grupo, uma das coisas que eu ressaltei até no meu retorno aqui antes de começar a competição é as boas condições de trabalho que o esportivo oferece. Não estou falando em investimento, até porque o investimento é pequeno, tal, mas nas boas condições de tratar bem um atleta. A outra situação é com relação à comissão técnica, a atletas, é perceber, atletas, comissão técnica, ter a humildade de perceber que para nós termos possibilidade de sucesso, nós teríamos que trabalhar muito, né? E como diz essa palavra, ser humilde em saber que precisa treinar muito, que precisa melhorar a cada jogo, que a gente precisa estar 100% focado nos treinamentos, nos 90 minutos de cada partida. Então, assim, ter a sensibilidade de perceber só com muito trabalho, muito esforço, nós poderíamos chegar na última rodada com chance. E essa humildade, esse esforço, esse trabalho, nós temos que levar para a última rodada contra o Rio Branco, sabendo que também nós vamos precisar usar muito isso para nós termos possibilidade de classificação. Mais uma pergunta do Kevin: o esportivo não terá Batista e Potiguar no ataque, e também não poderá contar com o Chicão no meio de campo. Essas perdas preocupam pensando no confronto decisivo, ou as reposições podem dar conta do recado diante do Rio Branco? Preocupam, porque é evidente que nós jogamos várias partidas e a equipe não estava completa com todos os jogadores à disposição. Então, a gente encontra jogadores que vão começar jogando
e manter o nível. Só que é evidente que você começa a perder um pouco de opções para trocas, até porque aqueles que estão entrando normalmente eram os que entravam, os que vão começar jogando normalmente eram os que entravam no decorrer da partida. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter qualidade no banco, nós vamos ter também. Só que quando você perde 2, 3 jogadores, você perde jogadores com características diferentes. É bom você ter nós vamos ter boas opções para entrar depois, né? Mas não com todas as características que nós gostaríamos. Quando você tem todo o grupo à disposição, você tem todas as características e aí conforme a partida você coloca um ou outro jogador. Mas, como eu falei, isso aconteceu em outras partidas. Sempre o jogador que entrou, que começou jogando, ou que entrou depois, tem colaborado. Existe essa questão da superação, saber que é a última partida da fase, né? Eu acabei de falar na outra resposta que a gente tem que ter a humildade de saber as nossas limitações, mas ao mesmo tempo saber que com muito esforço, muita dedicação, nós podemos estar no nosso limite técnico, físico, emocional, tático e torcer para que isso seja suficiente para nós alcançarmos a pontuação, né, que nos leve à próxima fase. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a torcida Alviazul, que pode estar acompanhando a coletiva no canal oficial do Clube Esportivo. Boa tarde a todos. Abraço a todos.